das maiores torcidas do Brasil, né? Eu até questiono muito essa coisa do Vasco ser a quinta maior torcida, porque quando você viaja pelo Brasil, você vê muito mais vascaíno do que vê palmeirense, São Paulino e corintiano. Mas você acha que a torcida do Vasco é maior que a do Corinthians? Não, do Corinthians não, mas que a do Palmeiras e São Paulo, eu acho que é bem pau a pau ali. Pode não ser assim. São Paulo tem população maior que o Rio de Janeiro, então talvez pegando a região de São Paulo, região metropolitana, palmeirense e São Paulo podem ser mais numerosos? Pode, porque como tem mais corintiano em São Paulo do que flamenguista, rubro-negro no Rio de Janeiro. A população é maior. Mas pegando o Brasil todo, eu acho que o Vasco tem mais torcida do que as pessoas imaginam. Eu acho isso. Isso se percebe quando a gente viaja e quando a gente vê o Vasco viajar pelo Brasil e como ele é recepcionado por uma quantidade enorme de torcedores. Você pega uma cidade como Manaus, o pessoal leva Flamengo e Vasco. Pô. E Manaus fica a uma distância absurda do Rio de Janeiro. Acho que essas pesquisas elas deveriam ser feitas dentro do estádio, na porta dos hotéis e nos aeroportos, porque nesses lugares estão os verdadeiros torcedores, né? Tem muito isso, porque a pesquisa, geralmente essas pesquisas são feitas em cima de pesquisas eleitorais, né? Para prefeito, governador, presidente, essa coisa toda. Geralmente presidente, que todo mundo vota, né? É uma eleição nacional. E se você olhar, eu já tive esse cuidado de olhar uma vez, eu questionei até o Instituto de Pesquisa para verificar os números, porque foi uma ocasião que eles deram um resultado que o Fluminense tinha uma torcida do tamanho da Portuguesa de Esportes. Isso tem alguns anos, tem uns 10 anos. Aí eu questionei o Instituto, falei, cara, mas como isso aqui? Isso não tem sentido, gente. Não é preciso entender nada de futebol para saber que o Fluminense tem mais torcida que a Portuguesa. Pô, peraí, a Portuguesa tem uma torcida pequena, valente, aguerrida, mas é uma torcida pequena. O Fluminense tem uma torcida que não é a maior do Rio de Janeiro, mas é uma torcida numerosa, que nos grandes jogos é capaz de lotar o Maracanã. Aí pedi para ver cidades, né? E aquela pesquisa ela era feita mais em cidades paulistas. Aí tem uma equação, tem um número, mas, cara, gera distorções. Eu acho que não são muito precisos esses números. Nunca achei. Não que eu não confie nas pesquisas, mas elas não são feitas especificamente para medir o tamanho das torcidas. Elas são feitas a reboque de uma outra coisa. Aí enfia no meio ali, qual é o seu time? E às vezes o cara fala o time, mas nem torce, não é um torcedor de verdade. Deveriam ser duas perguntas, né? Você gosta de futebol, acompanha? Sabe qual é o seu jogador? Minimamente se acompanha? Sim, acompanho. Não vejo todo o jogo, mas então você é um torcedor, né? Não é fanático, mas é. Você acompanha? Nem vejo nada. Mas o cara tem um time, né? No Rio de Janeiro todo mundo tem uma escola de samba, mas o cara de repente nunca sabe nem o samba da escola, nunca foi numa quadra, nunca assistiu um desfile. Ele só simpatiza. Então eu acho que o Vasco tem uma torcida muito numerosa, mais numerosa até do que para muita gente, do que muita gente imagina. Bom, eu não sei se o Vasco é a maior torcida do Brasil, se é a quarta ou se é a 10ª, mas é a mais leal. E a mais bonita.